E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou gravando essa aula aqui em pleno feriado de carnaval. Eu sei que tem muita gente que está, nesse momento, nas praias, curtindo, aproveitando, então, mas aí eu quis já deixar essa aula gravada, essa revisãozinha gravada, para quando vocês quiserem assistir, vai ser um resumo mais prático também hoje sobre a teoria do crime, que é a teoria tripartida. Então, só trazendo esse gráfico aqui para vocês, porque eu sou muito visual, não sei como é que vocês são, como é a forma de vocês aprenderem, mas assim, eu sou muito visual. Quanto mais eu consigo visualizar, mais fácil de eu aprender. Então, eu queria trazer também essa técnica para vocês. Tem gente que me pergunta, às vezes, como é que eu faço para estudar, e estou trazendo essa ideia. Eu sempre procuro alguns gráficos na internet, algo que me facilite visualizar. Então, vamos lá. O crime, todo mundo já sabe, isso aí vocês estudaram no período passado, primeiro período, provavelmente. Crime ele é um fato típico, ilícito e culpável. Então, essas três partes elas se juntam, elas se unem para definir o que é crime. O fato típico ele tem vários institutos que aí a gente vai precisar entender cada um deles, que é a conduta, o resultado, a tipicidade, o nexo causal. E cada instituto desse tem outros institutos menores, como vocês podem ver aqui, o dolo, a culpa, negligência, imprudência, enfim. O resultado vai vir também trazer outras ideias, como o resultado naturalístico, o resultado jurídico, a gente vai ver já já. A tipicidade formal, a atipicidade também precisamos entender, a tipicidade material ou conglobante. E o nexo causal, que também vai trazer uma ideia de unificar a conduta ao resultado. Vamos lá, o fato típico é todo fato humano, é tudo aquilo que o homem fez ou deixou de fazer, que encaixa-se exatamente ao tipo penal. O tipo penal, vocês já sabem, está escrito no Código Penal, na parte especial. Lá descreve os tipos penais, os fatos típicos que estão relacionados ali, e em leis extravagantes. Deixa eu ver se eu consigo só tirar esse. Tá, viu agora. Que eu não estava me vendo, agora não consigo me ver. Então, o fato típico é a conduta, é o nexo causal, o resultado, é a tipicidade, tudo isso junto, descrito numa lei. Aí a gente puxa também a lei da anterior, o princípio da anterioridade, da reserva legal, tem que estar prescrito em lei, já determinando que aquilo é um crime. Ou, falando crime no sentido amplo da palavra, vocês já entendem essa divisão, beleza? Então, um fato atípico é justamente, mesmo que aquela conduta ela seja moralmente reprovável, mesmo que você olhe para algo que alguém está fazendo ou que você mesmo fez e diga que aquilo é errado, que aquilo é moralmente reprovável, mas ele não está descrito em um tipo penal, ele não está no Código Penal, ele não está em leis extravagantes, beleza? Os 4 elementos básicos do fato típico é a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. E a gente vai ver cada um deles agora rapidamente. Vamos lá. Conduta é a ação ou omissão humana, é esse comportamento voluntário ou involuntário que alcança um resultado. Aqui eu estou falando no sentido amplo de conduta. Todavia, a gente vai entender que precisa de 3 elementos básicos para a conduta, para o tipo penal, entendeu? Para o fato típico. Vamos lá. Precisa de uma exteriorização do pensamento. Vamos pensar que alguém aqui da turma, ainda não tenho ninguém para falar os nomes, mas vamos pensar que aí alguém da turma, ele pensa em cometer um crime. Ele arquiteta todos os detalhes de como ele vai cometer aquele crime, ele já pensa em como ele vai alcançar aquele resultado, como ele vai esconder, como ele vai... Enfim, projeta tudo na sua cabeça. Ele cometeu um crime? Não. Por quê? Porque precisa de uma exteriorização desse pensamento. Ele precisa trazer isso para o mundo fático. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que eu ou qualquer outra pessoa, olhe para alguém, tá? E com a mente, ela comece a xingar essa pessoa. Comece a chamar ela com palavras racistas, com palavras sexistas, com palavras que venham denegrir a imagem, a moral dela diante da sociedade. Eu só pensei, eu não externei isso, eu não estou cometendo crime.
Mas a partir do momento em que eu começo a externar isso, sim, eu posso estar cometendo um crime de defamação, um crime de injúria, enfim. Outro elemento é a consciência. O agente precisa estar consciente do que ele está fazendo. Não consciência de que aquilo é errado ou não. Ele precisa ter consciência do que ele está fazendo. E terceiro, a voluntariedade. Ele precisa estar fazendo aquilo porque ele quer, ou não fazer aquilo porque ele quer, por uma escolha dele. Então, a ação e omissão. Ação é a conduta positiva. Tá? É colocar no mundo exterior algo que você pensou, algo que você planejou. Então, você precisa executar aquilo. Nós também chamamos de comissivo, tá? Atos comissivos. Então, pegue essa dica. Quando fala ação, a gente está falando de atos comissivos. Condutas comissivas também. Omissão já é a conduta negativa. É o não fazer aquilo que você deveria e poderia fazer. Obviamente, existem teorias, a gente está vendo aqui, depois vocês podem dar uma lida. Mas aí um exemplo básico aqui é o crime de omissão de socorro. Você podendo, você devendo, você tendo condições de realizar aquele socorro, de prestar aquele socorro, e você não faz, você está cometendo um crime, tá bom? Tipificado lá no 135 do Código Penal. Existem também os crimes comissivos por omissão, é quando você faz algo por não fazer, beleza? Isso aí é um pouco mais teórico, isso aqui é um pouco mais... Vocês precisam dar uma atenção também depois. Eu vou mandar esses slides para vocês entenderem esses detalhes e tal. Eu vou passar um pouco aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. E eu quero ser rápido hoje. Não sei se está gravando. Eu acho que sim. Vamos lá. Exclusão da conduta. Existem esses elementos que vão excluir uma conduta. E a gente precisa ter atenção a eles. Por quê? Às vezes a gente se confunde um pouco. E em questões isso é muito cobrado. O que é que exclui a conduta, o que é que exclui a culpabilidade, o que é que exclui, enfim. Caso fortuito, o que é um caso fortuito? Caso fortuito é todo acontecimento imprevisível, inevitável, provocado pelo ser humano. Aqui, pelo ser humano, beleza? Força maior. Força maior também é um acontecimento imprevisível, inevitável, porém é provocado pela natureza. Para você pegar essa dica aqui, pessoal, ó, lembra, caso fortuito, lembra de força. Força lembra de ser humano, tá bom? Maior, força maior. O que é maior do que o ser humano? A natureza. É bem bobo, mas isso me ajudou em algumas questões. Pode ser que ajude vocês. Pega essa bobagemzinha daí e quem sabe pode te ajudar, né? Alguns movimentos, ou desculpa, atos ou movimentos reflexos são aqueles movimentos involuntários do ser humano. Tem pessoas que têm mal de Parkinson, tem pessoas que têm alguns movimentos involuntários. Já pensou, uma pessoa está do seu lado, de repente, sem querer, ela bate em você, ela dá um tapa em você sem querer. Não é porque ela quis, é porque o corpo dela se movimentou de forma que ela não conseguiu controlar. Então, você não pode considerar aquilo como um fato típico, mesmo que tenha provocado em você algum tipo de lesão, tenha sido uma lesão corporal, mas a gente precisa entender que vai excluir a conduta o movimento reflexo. Esse movimento involuntário, corpóreo involuntário. Existe também a coação física irresistível. Pega esse detalhe, coação física irresistível é quando o coagido ele não tem liberdade de agir, a não ser praticar a vontade do coautor. Detalhe, que não é coação moral irresistível, é coação física. Lembra, coação moral vai excluir a culpabilidade, mas a coação física vai excluir a conduta, porque a conduta não será linkada a quem o fez de verdade, mas sim ao coautor, aquele que está coagindo o agente a cometer aquele fato. Outro elemento também é o sonambulismo e a hipnose. Estando ausente a vontade do comportamento, em completo estado de inconsciência, exclui a conduta. Vamos supor que alguém seja praticante de hipnose, ele vai lá e começa a praticar a hipnose em você, e você acaba
agindo contra a sua vontade, mas realizando a vontade de alguém. Esse fato, essa conduta, ela é excluída do agente que cometeu e ela é linkada ao coautor, porque nesse caso você não estava agindo com voluntariedade. Lembra os elementos? Consciência, voluntariedade e, vamos filar, exteriorização do pensamento. Beleza? Vamos falar sobre dolo. Dolo e culpa, isso daí é bem básico para vocês também. Eu tenho certeza que a galera aqui já é fera nisso. Dolo, então eu vou passar bem rápido, tá? Dolo é a conduta positiva e ela possui uma vontade, ela possui um interesse de cometer o ilícito. Ela possui essa finalidade ilícita, beleza? Então o agente quis o resultado ou o agente ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Ele sabia que com a sua conduta, ele tinha plena consciência que com a sua conduta era perigosa a ponto de atingir X resultado. E ele caminha, ele dá passos, ele age em direção de alcançar esse resultado. Vamos lá. O dolo ele vai se concretizar por dois detalhes, dois elementos aqui, que é a consciência e a vontade. Tá bom? O dolo direto, você prevê aquele resultado e você segue em direção a ele. Você dirige a sua conduta em direção àquele resultado. O primeiro grau é quando você atinge exatamente o resultado esperado. Vamos supor que você esteja querendo matar, vamos supor, Maria. E daí você coloca, eu vou dar já o exemplo para os 2 graus aqui, tá? Primeiro e segundo grau. Você desejando matar Maria, você coloca uma bomba no trabalho dela, embaixo da mesa que ela trabalha. E no momento certo, você aciona essa bomba e essa bomba explode e Maria morre. Só que as pessoas que estavam próximas de Maria acabam morrendo e se ferindo também. Vamos lá. O dolo direto de primeiro grau é Maria, porque você estava com a intenção de matar Maria. O dolo direto de segundo grau é justamente as outras pessoas que não estavam na sua intenção original, mas elas acabam sendo mortas e feridas. Então, já separamos aí o dolo de primeiro e de segundo grau, bem claro para vocês. O dolo direto, ou seja, o dolo indireto, o dolo indeterminado, ele vai se dividir em 2 aspectos. O dolo eventual é aquele quando você assume o risco. Você não deseja aquele resultado, mas você assume o risco. E o dolo alternativo é quando a ação praticada fornece mais de um resultado. E para o agente, para ele, tanto faz um ou outro resultado. Ele tinha aquela intenção. Vou dar um exemplo. O agente, ele tem um desafeto e ele pega uma faca e começa a dar facadas nesse desafeto. Para ele, se esse desafeto simplesmente se ferir, ele já está satisfeito. Ou, se esse desafeto chegar a morrer, ele também está satisfeito. Ou seja, ou um resultado ou outro. Tanto faz. Ele está satisfeito com o resultado que ele alcançou. Vamos lá, vamos seguir. Dolo cumulativo é quando há uma progressão criminosa, é um somatório de vontades, é quando ele começa... Vou dar um exemplo também da facada lá. A pessoa ela só tem a intenção de uma lesão corporal leve. Alô? Som? Deixa eu ver aqui se tá gravando ainda. Tá gravando ainda, galera, porque eu precisei conferir aqui que não estava saindo mais som. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui também esse áudio, porque tá um áudio saindo aqui e eu fico me ouvindo. Tá me atrapalhando um pouquinho. Vamos lá, o dolo cumulativo, vamos supor que o agente lá pegou a faca para dar algumas facadas em alguém, um desafeto dele. A intenção dele inicial seria somente... Meus cachorros latindo. A intenção dele inicial seria somente uma lesão corporal leve. Só que
ele vai pegando mais raiva daquela pessoa e começa a machucar mais, e começa a machucar mais. E essa lesão corporal leve se transforma numa lesão corporal grave, transforma-se numa lesão corporal gravíssima e atinge o resultado morte. Ou seja, esse dolo foi se acumulando, foi se somando às vontades. Ele só que a intenção inicial era X, mas ele alcançou Y, Z, e ele está satisfeito com esse resultado. Ok? Eu vou seguir, pessoal, aqui, porque falar só um pouco de preterdolo é quando a gente ele deseja um resultado X, porém acontece o resultado Y, ou seja, há um dolo no antecedente e culpa no consequente. Vamos entender que você só tinha intenção, vou dar o mesmo exemplo da facada, cadê a Rita com a facada aí? Rita, perdoa esse homem, então esse homem perdoa a Rita, sei lá. Há um dolo no antecedente, culpa no consequente. A Rita pegou a faca e foi dar uma facada no rapaz lá, no desafeto dela. Porém, esse cara morreu. Ela não tinha intenção de que ele morresse. Ela não tinha intenção alguma que esse relacionamento acabasse com morte. A intenção dela era simplesmente machucar. Porém, acabou atingindo uma veia que não deveria e ele veio a falecer. Ela tem culpa no consequente, mas ela tem dolo no antecedente. Ela tinha intenção de machucar, mas acabou acontecendo o resultado morte, beleza? Culpa, vamos falar sobre culpa. Culpa, ela é justamente a caracterizada ou pela imprudência, ou pela negligência, ou pela imperícia. O agente, ele não tinha a intenção, ele não quis o resultado. Ele não estava com essa necessidade de se satisfazer com o resultado ilícito, com aquela finalidade ilícita. Porém, ele permitiu isso acontecer, ou isso aconteceu através dele, por meio de imprudência, negligência ou imperícia. A imprudência é quando ele deveria agir de alguma forma, que ele sabe que ele aprendeu para agir, e ele não age daquela forma a ponto de evitar algo. A negligência é uma falta de cuidado, desleixo proposital em situação determinada, tá bom? E a imperícia é quando ele não possui os conhecimentos técnicos necessários, a competência para algo. Vou dar um exemplo aqui de cada um, vou tentar dar um exemplo de cada um. Vamos supor que fulano, ele passou por um treinamento de tiro, de armas, e ele sabe montar uma arma muito bem, ele sabe desmontar uma arma muito bem. E deveria ter desmuniciado toda a arma para poder guardar, para poder entregar alguém, para alguém ver, sei lá, o exemplo. Nesse momento, ele não desmunicia e acaba que atinge um terceiro sem vontade de matar ou sem vontade de atingir esse terceiro, não há uma vontade de cometer esse ilícito. Ele cometeu uma imprudência. Ele foi treinado para X, mas ele não realizou a ação necessária para evitar aquele problema. Negligência. Negligência é quando essa falta de cuidado é proposital. Vou dar um exemplo. Você tem um carro e você vai fazer uma viagem, você sabe que o freio do seu carro não está muito bom e você não realiza os cuidados necessários para ir viajar com esse carro. Você está negligenciando um cuidado que você sabe que pode acontecer algo. A imperícia você já possui os conhecimentos, você não possui os conhecimentos técnicos, a competência para algo. Vou dar um exemplo. Se você não tem carteira de habilitação e você pega um carro para dirigir, você está sendo imperito, você pode acontecer um acidente por sua causa, por sua culpa, e você não tinha intenção de cometer esse acidente, tá? As espécies de culpa, vamos lá, culpa inconsciente é quando a gente sequer prevê o resultado objetivamente possível, e a culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas ele acredita que não acontecerá. Ele até prevê que pode acontecer aquilo, mas ele diz, não, isso não vai acontecer. Vamos lá, culpa consciente é um pouco parecida e é diferente de dolo. Deixa eu puxar aqui o dolo de volta.
o dolo eventual, ele assume o risco, ele sabe que pode acontecer, ele não deseja o resultado, mas ele assume o risco e diz assim, não, se acontecer, eu me responsabilizo. E a culpa consciente, ele prevê o resultado, mas ele diz, não, isso não vai acontecer, é impossível isso acontecer, tá? É muito semelhante e é diferente. Na vida prática, eu não tenho como dizer a vocês como isso realmente acontece, como isso realmente ocorre, mas eu sei que na vida acadêmica isso é cobrado detalhado, tá? Ele vai dar uma situação, uma questão, e vai dizer que ele previu o resultado, mas ele acreditava que não ia ocorrer. Aí pergunta a você se aquilo é dolo eventual ou se é culpa consciente. Ele vai botar outras questões, óbvio, e você vai saber que se ele prevê o resultado, mas acredita que não ocorrerá, é culpa consciente. Mas se coloca lá que ele previu o resultado, mas assumiu o risco, ó, pega essa frase, assumiu o risco, já liga ela a um dolo eventual, beleza? Excludentes de culpa. A gente já viu as excludentes da conduta. Quais são as excludentes da culpa? Caso fortuito, a gente já viu força do homem, coisas que aconteceram inevitavelmente pela ação humana. Força maior também são situações que aconteceram inevitavelmente pela força da natureza. Aí vem um erro profissional. O erro não é do agente, mas é da ciência. Vamos explicar isso aqui. Vamos supor que o médico X, ele foi treinado por um protocolo. Vou dar um exemplo agora da pandemia. Vamos supor que o Ministério da Saúde, a OMS, não sei, emitiu um protocolo de que a forma correta de tratamento de uma pessoa que está com algum síndrome gripal, de Covid, etc., seria emborcar, que é o que é mais comum hoje em dia. Eu vou dar esse exemplo como se fosse algo, como se não fosse, tá? E daí o médico ele vai fazer exatamente esse movimento de emborcar, eu não sei nem o nome desse movimento, vai fazer esse movimento de emborcar, só que a pessoa ela tem algum outro problema de saúde que esse emborcamento acelera o seu falecimento. O erro não foi do médico, não foi um erro do médico, mas foi um erro da ciência. Por quê? Porque o médico estava agindo conforme o protocolo dos órgãos de saúde que estão direcionando as atitudes, as formas de agir naquela situação. Vamos para outro lá, o risco tolerado. O risco tolerado é um risco necessário para realizar certo procedimento. Vamos entender que todo tipo de cirurgia, todo tipo de perfuração do corpo humano, ela é arriscada, toda ela. Beleza? Ok. Porém, você vai arriscar continuar doente ou você vai arriscar tentar recuperar o seu organismo, tentar recuperar o seu corpo, tentar arrancar algo que não está correto ali. Entende? Isso é um risco tolerado. É o risco necessário para realizar um certo procedimento. Eu conheço, vou dar um exemplo aqui, eu sei que eu estou tentando correr contra o tempo que eu quero fazer com vídeos curtos, tá? Eu tenho uma amiga que ela trabalha como enfermeira e ela foi colocar uma sonda, um procedimento de sonda em uma pessoa. Só que esse procedimento de sonda acabou que na retirada machucou a pessoa que estava sendo realizado aquele tipo de procedimento. Esse machucou não foi porque ela quis, em momento algum houve uma intenção dela como enfermeira de machucar alguém, pelo contrário, ela estava realizando um procedimento técnico autorizado pelos protocolos de saúde da forma correta, porém, naquele momento, naquela situação, acabou que houve uma lesão. Essa lesão ela está justamente dentro de um risco tolerado, porque é um risco necessário para realizar um certo procedimento. É um excludente da culpa. Também tem o princípio da confiança. Vamos supor que o princípio da confiança é muito claro, gente. Você está na rua, dirigindo seu carro, e você confia que as outras pessoas elas também vão dirigir o automóvel delas de forma correta, que elas também vão dirigir o automóvel delas de forma que a respeitar as leis de trânsito e elas vão manter-se nas distâncias corretas, nas velocidades corretas e ninguém vai bater em ninguém. Beleza? Isso é o princípio da confiança. O resultado. Existem dois tipos, a gente precisa separar
esse tipo de resultado. Existe o resultado jurídico normativo e existe o resultado naturalístico, também chamado de resultado material. O resultado jurídico normativo, ele é... Baixei um pouquinho a cadeira. O resultado jurídico normativo, ele é simplesmente a violação da lei penal. Vou dar um exemplo. Na lei do desarmamento, vocês vão estudar isso lá em penal extravagante, na lei do desarmamento fala que é proibido, vamos supor, o porte de arma. Logicamente, se você não tiver a autorização, existem as exceções, mas além do porte de arma, também é proibido o porte de munição e o porte de equipamentos que auxiliem a arma, os acessórios da arma. Então, vamos supor que você está no meio da rua, simplesmente com um silenciador de uma arma, tá bom? Você está no meio da rua, você não está com a arma no bolso, você não está portando arma, você está somente com o silenciador. Pela lei, é crime. Mas qual é a modificação no mundo natural, no mundo exterior? Qual é o perigo que você está causando? Qual é o perigo ao bem tutelado, penalmente tutelado, que você está causando ao andar com um acessório? Nenhum. Nenhum. Porque ele em si, ele não traz esse risco à sociedade. Porém, como formalmente está descrito como crime, só o fato de você portar ele, você já está causando um resultado jurídico normativo. E o resultado naturalístico é justamente aquilo que modifica o mundo exterior. Vamos supor, quando você rouba alguém, você está abstraindo para si uma coisa alheia móvel por meio de ameaça, por meio de uma violência. Quando você mata alguém, você está tirando a vida de um ser humano. Você está fazendo com que alguém não exista mais na Terra. Enfim, vamos seguir, galera, porque é muita coisa. Existe crime sem resultado? Aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Eu até diria que não existe crime sem resultado. Todo crime tem um resultado jurídico. Estou falando de crime, tá? Não estou falando de ações moralmente reprováveis. Estou falando de crime. Todo crime, ele tem um resultado jurídico. Porém, nem todo crime tem um resultado naturalístico. Ok? Vamos lá, o nexo causal. O nexo causal é justamente a ligação entre a conduta e o resultado. Ele vai linkar o que o agente realizou com o resultado alcançado. Existem várias teorias e eu acredito que vocês já devem conhecer a teoria das concausas, a teoria da equivalência dos antecedentes, que é a condition sine qua non, que diz que para essa teoria, causa é todo fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido como ocorreu e quando ocorreu. Então, é todo fato humano que causou especificamente aquele resultado. Vamos lá, com causas, aí vocês depois dão uma lida nesse material, porque isso aqui é uma leitura fácil, já resolve para vocês, tá? E vamos falar sobre tipicidade. Eu falei, vamos lembrar já dos 4 elementos da conduta. A tipicidade, existe a tipicidade formal e a tipicidade material. Vai linkar um pouco com o resultado que a gente acabou de falar. A tipicidade formal é justamente a subsunção entre o fato concreto e um tipo penal. É a justa adequação, é exatamente um encaixe perfeito entre a conduta humana e o que está descrito na norma penal como crime, ou como contravenção penal, mas aí eu estou falando crime, vocês estão entendendo de forma abrangente, tá bom? E a tipicidade material, ela é um perigo concreto ou uma lesão ao bem penalmente tutelado. Então, é justamente está descrito na lei como algo que está causando um perigo real, um perigo concreto ou uma lesão a um bem penalmente tutelado. Existem funções aqui da tipicidade, vocês também dão uma lida depois com calma. Mudando agora, fato típico é tudo que está registrado, vamos falar assim, de forma clara. Fato típico é tudo que está registrado em lei como crime, beleza?
Então, atípico é aquilo que é indiferente ao direito penal por não estar registrado como um crime. Mesmo que você olhe e diga, está errado, não pode, não deve. Porém, se não está registrado como crime, se não tem nenhuma combinação de pena, é um fato atípico. E daí a gente lembra do princípio da reserva legal e do princípio da insignificância. O princípio da reserva legal vem justamente dizer que se ele não está anteriormente escrito como um crime, se não está descrito como um crime, obviamente ele não é considerado um crime, ele não pode ser culpado, ele não pode ser punido como um crime, o agente. E o princípio da insignificância vem falar que, se a gente estudou na semana passada, eu acredito que vocês devem ter assistido a aula, talvez não, mas mandei aí para vocês, para ajudar vocês. O princípio da insignificância vem justamente falar que se aquele fato foi pequeno demais, foi materialmente pequeno demais, ele pode ser um fato atípico, tá bom? Teoria da tipicidade conglobante, ele vem dizer que quando você vai olhar, é uma teoria, mas é uma teoria interessante, vem dizer que quando você olha para um fato típico, para um crime, para algo típico, você precisa não só ter ideia do Código Penal, da lei extravagante que está definindo aquilo como crime, porém você tem que ter ideia de todo o sistema do direito para realmente ter certeza de que aquilo é algo típico. Vou dar um exemplo para vocês. É o mesmo exemplo que meu professor ele me deu quando estudei essa matéria. Vamos supor que um policial, cumprindo uma ordem policial, tá bom? Ele invade uma residência. Nós sabemos que constitucionalmente a residência é inviolável. A moradia é inviolável. E também, criminalmente falando, sim, isso é crime também, invasão de domicílio. Vamos supor que ele foi lá e cometeu esse fato, tá bom? Procurando drogas, procurando alguém suspeito, cumprindo a ordem judicial, perfeito. Ele deixou de cometer um crime, sim ou não? Aí eu estou falando formalmente, eu estou falando não materialmente, estou falando formalmente. Está típico? Sim, é típico. Porém, a teoria da tipicidade conglobante vem dizer que, como ele tinha uma decisão judicial, ele tinha uma ordem judicial, ele tinha uma autorização, ele estava simplesmente cumprindo o seu dever legal. Ele está ali representando o Estado. E aquilo dali é um fato atípico. Beleza? Falar um pouco sobre erro. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos entender esse artigo 20 do Código Penal. Desculpa, gente. Um erro. O que é erro? Vamos entender primeiro sobre a diferença de erro e ignorância. Já já a gente volta novamente para esse artigo 20, tá bom? Erro é a falsa percepção da realidade ou falso conhecimento sobre determinado objeto. Então, vai existir essa diferença. Ó. A falsa percepção da realidade, falso conhecimento sobre determinado objeto. Tá bom? Então, o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, ou seja, do tipo legal. É um erro, você tem uma falsa percepção da realidade ou um falso conhecimento sobre determinado objeto, sobre um elemento constitutivo do tipo legal. Ele vai excluir o quê? O dolo, mas ele permite a punição por crime culposo. Você não tinha aquela intenção, vamos supor que e também vamos ver a ignorância. Ignorância é o desconhecimento da realidade de algum objeto. Vamos terminar de ver essa parte toda? Erro excusável é o desculpável. Não deriva de culpa, pois, mesmo que agisse com intenção e cautela, poderia acontecer o erro da mesma forma. O erro excusável, ele vai excluir o dolo e a culpa. E o erro inexcusável, que é o indesculpável, ele provém de culpa do agente. Se ele tivesse tomado cautela, ele poderia ter evitado aquele erro. Ele exclui o dolo, mas não a culpa. É justamente o artigo 20. O artigo 20 está falando sobre um erro inexcusável.
beleza? E daí eu trouxe esse gráficozinho, como eu falei para vocês, eu gosto muito de procurar uns gráficos na internet para facilitar. Existem os erros essenciais e existem os erros acidentais. Entre os erros essenciais são os dados principais do tipo. E daí existe o... É porque tá bem ruimzinho para me ler aqui. Inevitável e o evitável. O inevitável, a gente já viu, é aquele que ele vai afastar o dolo e a culpa. E o evitável, ele vai afastar o dolo, mas ele pune a culpa, se previsto em lei, óbvio. E existe também o erro acidental, são dos dados secundários do tipo. Não vai excluir o dolo, o erro sobre o nexo, o erro sobre o erro diverso, né, sobre o resultado diverso do pretendido, o erro na execução, eita, aqui eu mudei, o erro na execução, que é o aberratio ictus, o erro sobre o objeto, o erro sobre a pessoa. Isso eu peço para que vocês deem uma lida nesse gráfico. É bem simples, dá para vocês entenderem. E se a gente está fazendo só uma revisãozinha para lembrar isso aqui que vocês já estudaram. Vamos falar um pouquinho sobre intercrimes também. O intercrimes é justamente o caminho do crime, são as etapas percorridas pelo agente para a prática de um crime. Existem algumas fases do intercrimes, tá bom? E a gente vai entender por esse gráfico aqui, é bem fácil. O intercrimes, como vocês estão vendo aqui, é toda essa fase aqui, ó, é a fase interna e a fase externa, tá bom? Da fase interna, existe a cogitação. A cogitação, ela não é punível, beleza? Existem algumas exceções, existem algumas condições específicas, vocês sabem que direito é assim. Da fase externa, tem a preparação, a execução e a consumação. A preparação é justamente quando ele começa a preparar todos os elementos para cometer aquele crime. A execução é quando ele literalmente coloca a mão na massa e a consumação é quando ele alcança o resultado. Vamos lá falar sobre tentativa. Tentativa está lá no artigo 14. Disse crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá bom? Lembrando também que a tentativa ela é punida com a pena correspondente, só que diminui de 1 a 2/3. Vamos lá. Iniciada a execução. Veja aqui que dentro do intercrimes, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele queria alcançar um determinado resultado, mas ele não pôde. Beleza? Vamos supor que talvez ele tenha sido interrompido por um policial que chegou e acabou com aquele crime que estava sendo cometido. Vamos supor que tenha acontecido alguma situação de algum nexo com causa que atingiu o resultado antes dele e por causa disso ele não alcançou o resultado por suas mãos, por seus atos, enfim. Precisa haver dolo. Não existe tentativa para tipo culposo ou pré-doloso. Beleza, gente? Não existe tentativas para crimes culposos. Lembre-se disso. Somente para crimes dolosos. O que é desistência voluntária? Desistência voluntária, ele pode, mas ele não quer. Veja, eu trouxe até essa frase. Ele quer, mas não pode a tentativa. Na desistência voluntária, ele pode, mas ele não quer, ele desiste. O agente, por ato voluntário, interrompe o processo de execução do crime, abandonando a prática. Ou seja, há uma vontade de parar os atos executórios já iniciados, mas não findada a execução. Tá bom? Antes de findar, antes de consumir, ele desiste. E existe também o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz, ele já iniciou os atos praticados, suficientes para a consumação do crime. O agente adota, está errado aqui. O agente adota providências aptas a impedir a produção do resultado. Vamos supor que ele colocou uma bomba. Vou dar o exemplo da bomba para os dois aqui.
vamos supor que um agente colocou uma bomba e ele está a ponto de explodir essa bomba. Só que aí ele faz o seguinte, quer saber? Não, eu não vou explodir, não vou deixar matar ninguém, deixa pra lá. E ele desiste voluntariamente, ele não quer. Antes de finalizar a execução. Arrependimento eficaz. Ele foi lá, colocou uma bomba, e ele armou a bomba já estava pronta para consumir o resultado. Só que ele, arrependido, correu lá e gritou, gente, eu coloquei uma bomba aqui, sai todo mundo daqui agora. E todo mundo corre, beleza? E ninguém morre. Então ele se arrependeu eficazmente e desistiu do resultado. É diferente da desistência voluntária. Ele podia, mas ele não quis. Aqui ele tomou ações que impediram a produção do resultado X que ele desejava. Ó, detalhezinho aqui de azul. Ele só responde em ambos pelos atos já praticados. Ele não vai responder pelo resultado, que seria morte, seria tentativa de homicídio, algo do tipo. Não. Ele vai responder só pelos atos já praticados até aquele momento. Deve ser eficaz os atos impeditivos. Caso se concretize, continua a pena do crime consumado. Por mais que ele diga, mas eu arrependi, eu tentei ir lá para avisar, mas se ele realmente não executou isso, vai ser punido pelo crime consumado. Vamos falar também sobre o arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, esse é o artigo 16 do Código Penal, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Ok? Veja. Primeiro, o crime precisa ter sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Lembrando que um tapa já é violência. Tá bom? Então, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. Se já recebeu a denúncia, não vai ser mais considerado arrependimento posterior, tá bom? Se não recebeu a denúncia, veja que tem até o gráfico aqui. Se não recebeu a denúncia, aí ele considera-se ainda arrependimento posterior. Vamos vir para esse gráfico aqui que está bem claro aqui para a gente. Ó. Iniciou a execução do crime, tá? Antes de finalizar os atos executórios, ele desiste. Vamos supor que ele ia colocar a bomba, ele vem caminhando para colocar a bomba e não coloca. Acho que vai ficar melhor, mais claro assim para vocês. Ele pegou a bomba e veio colocar. E daí ele não coloca a bomba. Beleza? Desistiu voluntariamente. Ele pegou a bomba, ele colocou a bomba, mas ele não consumiu o crime. É um arrependimento eficaz. Tá? Ele pegou a bomba, ele colocou a bomba, ele alcançou o resultado que ele queria. Não, bomba não, né? Porque senão ele ia roubar alguém, furtar alguma coisa, aí ele se preparou, ele foi lá, furtou algo, consumiu o crime, só que daí ele desiste e devolve. Recebeu a denúncia queixa? Ainda não. Arrependimento posterior. Tá? Pode reduzir de 1 a 2 terços a pena dele, porque ele consumiu o crime. Devolveu, recebeu a denúncia queixa? Já. Então, vai responder sem ter pena reduzida. Gente, a gente iria entrar agora em ilicitude e já iria começar um conteúdo um pouco mais que nós iremos ver posterior, tá bom? Queria agradecer a vocês, já deu 44 minutos essa gravação. Queria agradecer a vocês que viram o conteúdo até aqui. Eu vou estar disponibilizando para vocês também. Eu vou colocar, na realidade, esse conteúdo no YouTube, tá bom? Porque eu acho que vai ficar melhor colocar no YouTube, porque tem gente que não consegue assistir. E vou disponibilizar... Vixe, meu cabelo tá feio. Vou disponibilizar para vocês também algumas questões para vocês treinarem. Qualquer dúvida, pessoal, estou aqui, tá? Estou aqui para ajudar vocês. A gente está fazendo só essa revisão rápida para que vocês possam realmente lembrar, porque isso é um assunto que é muito cobrado, isso é um assunto muito importante. Vale a pena vocês reverem isso, mesmo que seja... Coloca acelerado. Eu sou assim, eu gosto de colocar acelerado. Eu coloco na velocidade 2 e fico só prestando atenção, fazendo alguma outra coisa, escutando. Isso me ajuda bastante. Espero que ajude vocês também. Então, pessoal, qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu, um abraço.